Boa noite, pessoal. Então, vamos iniciar então a nossa live de hoje. Hoje nós vamos conversar então com o Dr. Rafael. Assim que ele ingressar, a gente já chama ele. Nós vamos conversar sobre a aposentadoria especial, né? Então, nós já tivemos algumas conversas sobre a aposentadoria especial, mas esse em particular é um assunto bem interessante, porque ele vai tratar da aposentadoria especial, mas especificamente dos agentes cancerígenos. Boa noite a quem foi ingressando, a dona Nice Hoffman, Camaleoa, a Betty, não sei se é o seu siso, Emily Fernandes. Oi, doutor Rafael, tudo bom? Deixa eu já mandar o convite aqui também para o doutor Rafael. Pessoal, eu vou fazer um pedido. Para quem for ingressando, vocês já mandem coraçõezinhos para os conhecidos de vocês, para que também Olá, compartilhem. tá me vendo? O senhor tem que clicar. Isso, Ah, agora deu agora certo. foi. Boa noite, doutor Rafael. Boa noite, tudo bem? Tudo certo com o Vamos senhor? lá, doutora. É um imenso prazer estar aqui nessa live aqui com alguém aí que tenha grande conhecimento da área jurídica em especial Né? e do direito previdenciário. Essa militância do direito previdenciário que vai por todo o Brasil, né? Boa noite, doutor. Vamos dar boa noite. Boa noite, doutor Jorge Mazera, o nosso presidente da Comissão do Direito Previdenciário, nos prestigiando aqui. Que bom, Boa boa noite, noite a todos. Sandro. O doutor Rafael, ele milita na área previdenciária, mas ele é um estudioso, principalmente dessa área em especial, e até partilho da opinião, porque eu vi a conversa dele com a professora Priscila, né? Foi a primeira vez que eu o vi, então. E eu tive uma grande admiração, então, pelas explanações que ele fez, né, juntamente com a professora Priscila, com relação a esse tema, que é um tema muito peculiar, que, como ele mesmo mencionou em outro momento, talvez não tão explorada quanto deveria pelos advogados atualmente, né? Não é um tema tão debatido quanto deveria. Então, levando em consideração essa situação, até esse comentário, e eu partilho também da opinião dele, eu acho que, de forma geral, nós temos que dar um pouco mais de atenção a essa área em particular, principalmente após a reforma da Previdência e agora após o decreto, né, doutor Rafael, que também Nem fale, né? não nos ajudou muito esse Não nos ajudou decreto, muito. né? Então a gente tem que ter um olhar assim diferenciado e um cuidado cada vez maior, porque estamos, né, tendo que reestudar desde a reforma, mas principalmente com o decreto, agora trouxe mais recentemente algumas alterações. Então, em virtude disso, é que eu acho que esse nosso debate, essas explanações que o Dr. Rafael vai fazer hoje, são extremamente importantes para o nosso dia a dia. Doutora Angélica, boa noite. Ivete, Moreira Vamos a... Xavier, Advocacia, boa noite. Eu não É, sei se o senhor viu algum conhecido, pode ficar à vontade também para sim, sim. cumprimentar Não, alguém. tranquilo. Vamos aguardar aí o pessoal de entrando, mais gente entrando. Eu acho que enquanto isso, eu acho que o senhor, eu acabei esquecendo na correria do dia a dia, mas o doutor Rafael, ele é pós-graduado, eu me recordo, ele é pós-graduado, né, pelo Legale, especialista em direito previdenciário, e eu acho que ele pode fazer mais alguma consideração com relação aos ramos de atuação, né, específicos, porque ele não é daqui de perto, né, eu tô falando do sul de Santa Catarina, ele tá falando de São Paulo, né, então fique à vontade para mencionar suas áreas de atuação, doutor Rafael. Boa noite a todos aí, sejam todos bem-vindos a essa live. E a nossa área de atuação, a minha área de atuação em si, é predominantemente a área do direito previdenciário,
voltado mais para esses benefícios aí de aposentadoria especial, que é um dos focos principais que a gente tem no escritório e tem uma atuação bem voltada para essa dinâmica. Outra questão que a gente também faz atuação é com relação aos acidentes e doenças ocupacionais. Eu sempre falo que eu faço parte da Comissão de Direito Previdenciário aqui da OAB Jabaquara, São Paulo, e eu falo que a nossa comissão ela é Direito Previdenciário e Meio Ambiente de Trabalho. E eu falo todo dia que o direito previdenciário em si, a gente vive o dia a dia do meio ambiente de trabalho, que muitas vezes ele fica num segundo plano. As pessoas vendo o melhor benefício, sem olhar muitas vezes os impactos que esse dia a dia do meio ambiente de trabalho gera na saúde do trabalhador ao longo de sua vida. Pegamos, e aí é uma das questões que eu bato sempre, que eu falo, que muitas vezes os advogados acabam deixando um pouco dessa questão do meio ambiente de trabalho e quando solicitam lá um PPP, eles olham, veio ruído, aí veio lá produtos químicos, mas que produto químico seria esse, né? Qual seria o produto químico? E é ali que reside muitas vezes o direito da pessoa. E a gente fica muito, eu sempre falo que muitas vezes, não querendo generalizar, mas boa parte dos advogados olham mais para a questão, tinha ruído? Tinha ou não? Tinha ruído. Não, não. Muitas vezes a gente fala com o cliente, ele fala, não, doutor, mas lá onde eu trabalhava não tinha ruído. Mas tinha produto químico, tinha fumos metálicos, o que é que tinha lá, né? Qual era o seu ambiente de trabalho, né? E nada melhor do que falar com o trabalhador de uma forma que você consiga extrair desse trabalhador se ele estava realmente exposto, né? Para que você possa orientá-lo a solicitar a documentação necessária. Então, muitas vezes, quando você vai fazer o requerimento, começou um pouco antes. É um pouco do planejamento, né? Que hoje está aí, né? O planejamento está aí, não tem jeito. E outra coisa que não dá para falar hoje em benefício previdenciário é sem falar em cálculos, né? Sem falar em valores. Porque quando você acrescenta um período especial, pode ser que o valor aumente, pode ser que teria direito por uma regra anterior à reforma ou posterior. E aí você fica nessa, né? E principalmente, até já vou aproveitar para cumprimentar o professor Marcílio, a doutora Angélica e todas as outras pessoas, a doutora Michele Martins, eu vi também entrando. Mas eu acho que cabe a consideração aqui que também, com a reforma da Previdência, acabou que na aposentadoria, de certa forma especial, nós já tínhamos, né, que fazer essas análises, assim. Mas eu acredito, assim, que nós, enquanto previdenciaristas, nós vamos ser ainda mais procurados, porque pela situação que se encontra a aposentadoria especial, em virtude da reforma, as pessoas vão querer, então, tentar, né, resgatar o tempo, enfim, é possível de ser resgatado, que a gente até vai dar uma conversadinha hoje ainda com relação às situações das trabalhistas, né, as averbações rurais, que também é possível verificar, né? Mas então as pessoas vão se preocupar em essência com essas situações e elas se preocupando com essas situações abrem um nicho de mercado significativo para os advogados realizarem então esse planejamento previdenciário que até então, né, as pessoas não se preocupavam tanto quanto deveriam. E principalmente, eu não sei se aí na sua região é da mesma forma, doutor Rafael, mas aqui as pessoas ainda têm resistência em fazer esse planejamento previdenciário, em fazer o pagamento para fazer esse planejamento previdenciário. Então, eu acho que é uma educação, né, desse nosso público também. É uma educação e, de certa forma, eu não deixo de falar, porque antigamente, boa parte seriam poucos os advogados que fariam realmente um cálculo previdenciário e já falariam para ele em um curto espaço de tempo. Primeiramente que não haviam ainda os softwares especializados, então precisava jogar na planilha Excel, jogar todos os salários. Quando eram lá atrás, que era só 36 salários, até ficava fácil você fazer o cálculo, né? Agora, depois, a situação já começa a mudar de figura. E essa questão do planejamento, ela é de suma importância, depois a gente retoma o tema, porque você tem que entender que vai chegar um momento que você vai sobreviver basicamente, não a maioria da população, basicamente da aposentadoria, daquela renda. E uma renda, eu sempre falo que uma renda, esses dias eu estava fazendo um cálculo, uma renda de R$ 500, quando diz que a pessoa tem expectativa de sobrevida superior a 20 anos, ela supera 200 mil.
Isso sem falar nas atualizações ano a ano. É uma perda grande, é uma perda gigante. Se você for comparar isso, que a pessoa tem uma expectativa de sobrevida aí de 20 até mais anos, é uma diferença razoável que vale a pena você correr atrás, pagar e verificar qual o melhor benefício. Porque não basta muitas vezes ir lá, eu vou sem um advogado, muitas vezes eu vou lá, faz o requerimento, saiu o benefício, perfeito, saiu. Mas será que era aquele benefício que você teria direito? Será que é mais vantajoso, né? Será que é mais vantajoso? E por que você, depois de 3 anos, veio buscar o advogado? Por que não foi concedido o seu? E aí você percebe que lá tem uma diferença gritante, né? Mas aqui, vamos retomar aqui nosso tema, que era... Deixa eu só pedir uma parte aqui, doutor Rafael. Vou pedir para quem está nos assistindo, vou pedir os coraçõezinhos, porque essa informação que a gente... né? Claro, essas informações que a gente vai dar para vocês são informações que vai render, inclusive, financeiramente na sua vida profissional. Então... coraçõezinhos para chamar e aviãozinhos, né? Eu aprendi que tem que mandar pedir aviãozinho também, que é o negocinho que fica ali embaixo. Pessoal, e quem tiver dúvida, pode colocar a dúvida aqui, que daí eu vou tomando nota e a gente vai conversando depois com o Dr. Rafael à medida que ele conclua os assuntos, tá bom? Pode ficar à vontade, Dr. Rafael. Tranquilo, vamos entrar lá na questão dos agentes reconhecidamente cancerígenos, né? Que estão lá na LINAC. Voltando aqui para a questão dos agentes, eles vinham lá no artigo 68 do decreto 3048, que agora houve uma modificação aí, né, grande, uma grande mudança com relação a isso, né? Ele trazia lá no artigo 68 do decreto que a questão da avaliação, que era avaliação qualitativa, e em especial o parágrafo 4º, que falava que a presença no ambiente de trabalho com possibilidade de exposição dos agentes reconhecidamente cancerígenos seria suficiente para o reconhecimento da aposentadoria especial. Isso também foi objeto já de discussões no judiciário através do tema, né, o tema 170 da TNU, que se debruçou lá e reconheceu isso. E muitas vezes, depois do tema pacificado, alguns colegas vêm e falam, mas o meu caso não foi reconhecido, mesmo tendo lá um agente reconhecidamente cancerígeno. E aí cai um pouco naquela questão da adequação. Da adequação que eu falo, como você fez o seu pedido, o que você rebateu, qual foi. Porque se o juiz não está distrito a julgar só aquilo que está nos autos, né? Mas se você não trouxer elementos para subsidiar isso, principalmente nessas questões previdenciárias que são altamente técnicas, nós atuamos diariamente com direito previdenciário e toda semana está mudando. Agora imagine lá o judiciário que está se debruçando com milhões de outros casos e se você não colocar. Porque muitas vezes, mesmo na aposentadoria, nos benefícios em espécie, há diversos benefícios e a gente tem colegas especializados em alguns tipos de benefício, né? Quando a gente cai no especial, aí já é uma outra seara. Porque tem X, né? X, isso e aquilo. Você tem uma série de caracterizadores também, ali, né? Doutor Rafael? E aí é quando... Exatamente, e aí você entra na parte técnica. Quando você entra em parte técnica, advogado não gosta das IN, não gosta das normativas, ele gosta da parte do direito, a parte técnica, ele deixa isso para um segundo plano. É igual quando você está na faculdade, fala, eu não preciso de números porque vai ter um contador. Só que essa parte técnica não tem como. Você tem que se debruçar sobre ela, porque é ali que reside a diferença. É aonde você vai fazer com que o seu cliente realmente tenha direito. Não adianta se você não dominar aquilo dali. Você não vai conseguir chegar naquele objetivo final. E assim, a questão dos reconhecidamente cancerígenos, vem lá, o próprio manual do INSS trata desse assunto, né? A LINAC, ela é muito importante porque, independente se veio lá que estava exposto, primeiro que é qualitativo, independe da quantidade. Se veio que estava exposto, você tem que basear naquela questão. Agora, com relação, voltando à modificação do artigo 68, o artigo 68, houve a modificação do 68. E aí, ele já modificou completamente o parâmetro onde falava do que precisava a mera exposição. O parágrafo 4º, a nova redação dele é completamente diferente. Olha só, eu vou fazer só uma pontuação da leitura de como que era e como ficou. O parágrafo 4º do artigo 68, ele falava o seguinte, o anterior determina que a presença no ambiente de trabalho com possibilidade de exposição
com possibilidade de exposição a ser apurada na forma do parágrafo 2º e 3º de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego será suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador. Então, assim, bastava constar ali no ambiente de trabalho. A nova redação, ela vem com o parágrafo 4º e aí ela teve uma mudança significativa, que ela já fala o seguinte: os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos listados pela Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia serão avaliados em conformidade com o disposto no parágrafo 2º e 3º deste artigo e no caput do artigo 64. E caso sejam adotadas medidas de controle previstas na legislação trabalhista que elimine a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição. Aqui é que reside uma questão aqui primordial, que se a gente for ver por um lado, o entendimento já não era muito pacífico nesse sentido, principalmente na esfera administrativa. Mas pelo menos tínhamos alguma coisa, um artigo favorável. Você tinha ali um artigo que ele era completamente favorável. Agora, o que eu vejo disso daqui é principalmente uma questão que é de suma importância. Você falar o que é, fazer essa distinção do que é realmente efetivo. O que se entende por efetivo? Quais são os requisitos Quais os requisitos da eficácia do EPI? Aqui eu entendo que nesse momento o advogado, dependendo do caso, você teria que fazer uma instrução completamente diversa, completamente diferente. Porque se você tem lá um EPI que vem constando que aquele EPI lá no PPP foi efetivamente falando que ele foi efetivo e que ele realmente, o INSS vai entender que não houve insalubridade e vai negar. Como a questão primordial é como sair dessa questão. A questão que eu sugiro aqui para ver é uma das questões até que vem do tema 213 da TNU, que ele vem falando da questão do EPI, que você tem que falar no PPP, no início, você já tem que começar a fazer a impugnação do PPP na esfera administrativa. No momento que eu faço isso na esfera administrativa, os principais requisitos são: esse EPI realmente fornecido ali, o CA daquele EPI, por exemplo, a gente tem uma questão do agente cancerígeno, vamos pegar, por exemplo, o benzeno, e ele está no ar. Você vai, a fonte principal vai ser a respiratória, as vias aéreas, né? Foi fornecido lá no EPI. Muitas vezes ocorre os casos que você pega o PPP e fala: olha, o EPI é eficiente. Quando você puxa o CA daquele EPI, muitas vezes foi fornecido uma luva, foi fornecido uma roupa, mas não foi fornecido a máscara. Então é isso que o advogado tem que estar atento, para verificar se o CA daquele EPI que consta ali no PPP realmente consegue elidir aquela insalubridade. Porque não adianta o empregador colocar ali que forneceu um EPI que era eficaz. Então, a quantidade de fornecimento, a validade também, né? A validade. Outra coisa que hoje também, dependendo do caso, vai ter que ser exigido é a ficha de entrega de EPI, até para você também juntar isso e instrumentalizar o seu processo administrativo e depois o processo judicial. E outra coisa, nos termos lá do próprio decreto 3.048, nos artigos 83 e 84, eles trazem, e principalmente agora, esse próprio artigo, o parágrafo que eu estava lendo aqui, o artigo 68, ele traz e ele ressalta lá no parágrafo 6º, ele traz o seguinte: 3.048, nova redação, parágrafo 6º. A empresa que não mantiver o laudo técnico atualizado com referência aos agentes existentes no ambiente de trabalho prejudiciais à saúde de seus trabalhadores, ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o referido laudo, incorrerá na infração a que se trata a linha N do inciso 2 do caput do artigo 83. Nesse caso como é que eles vão penalizar, né? Porque esse aqui é o mais comum do nosso dia a dia, né? Eles o mais comum do nosso errado. Exatamente, o mais comum do nosso dia a dia. Mas aí, de certo modo, o trabalhador no dia a dia, ele não tem essa expertise de denunciar, de fazer com que isso chegue às autoridades. Isso aqui vai ficar a cargo dos advogados, que são os experts que de repente foram contratados para requerer aquele direito do segurado, para
notificar a empresa. E aí o principal obstáculo muitas vezes, as pessoas, os advogados veem num processo ali administrativo que vai dar um trabalhão para solicitar esses laudos e não vê muitas vezes se o cliente não tem dinheiro, então tem todo um aparato nisso daqui. De um trabalho aqui meio que de formiguinha, porque você, além de fazer o pedido, você vai ter que requerer o laudo, vai notificar a empresa, se a empresa não tomou as questões adequadas, pedir que lhe sejam aplicadas penalidades cabíveis e assim sucessivamente. Mas, de todo modo, essa questão aqui da penalidade, ela é de suma importância. Por quê? Se você não denuncia a empresa, se você não faz essa questão aqui, a empresa vai continuar sem fornecer os laudos, né? E o principal elemento, muitas vezes, não é que o laudo, que a pessoa não está exposta a um agente insalubre. É o preenchimento. Você tem empresas aí que tem 1000 funcionários, estão há 30 anos no mercado e todo dia você pede um PPP e ele vem com preenchimento errado. Na verdade, a gente está tendo que fazer a função atualmente. Eu imagino que o doutor deve estar passando pela mesma situação aí. Porque a gente está tendo que conferir coisas no PPP, da situação de qualitativo, quantitativo, os Sim. Códigos, que é uma coisa específica da área de segurança uma coisa do trabalho, específica da área exatamente, da área de segurança do trabalho que não é feita. Sim. Muitas vezes as empresas não têm um profissional adequado, qualificado para fazer isso, e é feito por um profissional, sem querer desmerecer ou desqualificar, que não seria a área. O preenchimento é realizado por alguém do RH que nunca teve contato com o meio ambiente de trabalho. Ele pega um PPP, ele pega um PPRA, ele pega um LTCAT, ele vai colocar as informações básicas que ele entende que são suficientes, mas aquelas informações não são adequadas para estar ali figurando. Principalmente a gente vê ali básico. Você pega um PPP de ruído, vem lá dosimetria. O próprio manual do INSS fala que dosimetria não é técnica, é instrumento de medição. Então, há essa confusão entre o instrumento de medição e efetivamente ali, se for utilizada a NR15, se for utilizada a NH01. Com relação aos agentes reconhecidamente cancerígenos, primeiramente que eles são qualitativos. Quando esse artigo traz agora que eles têm que ser analisados de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e a legislação trabalhista, temos que voltar e remeter, dar uma olhada especial na NR15, sem desmerecer ou verificar, porque dependendo do tipo de produto químico e de como é feito, pode ser que tenha alguma NHO da Fundacentro. E aí fazer especial distinção, porque principalmente que a NR15 é de 1978, sem atualização, né? As atualizações aí posteriores são bem remotas. Tem trocentos anexos aqui para a gente ler. Trocentos anexos. E aí, principalmente, muitos dos casos lá, quando eu vejo isso, eu preciso rever. Porque tem casos, por exemplo, que é qualitativo e a própria jurisprudência trabalhista vinha lá dizendo que era quantitativo e já determinou que para a medição daquele produto é qualitativo. Então, se você não tiver o conhecimento disso, também não vai saber instrumentalizar o seu processo administrativo ou judicial no momento de fazer o requerimento. Eles vão falar, olha, a NR15 fala que é X. Se você não souber daquela mudança, daquela modificação, para dizer, não, a legislação trabalhista, embora esteja lá na NR15, tem uma jurisprudência, tem uma súmula, tem uma matéria aqui vinculante, que já modificou o entendimento e pacificou com relação à forma adequada. Outra situação parte da NR15 vem lá falando, e ela traz, a própria NR15 traz lá no anexo 13, que os reconhecidamente cancerígenos tem análise qualitativa. Então, isso é importante, porque aqui eles falam, quando eu falo de análise qualitativa, eu tenho que verificar a questão da distinção. Primeiro, eu não tenho quantidade. Segundo, aí eles falam, esse parágrafo 4º novo aqui, ele vem falando, se foram adotadas as medidas necessárias. E aí vem a expertise do advogado exatamente para falar, foi adotadas as medidas necessárias ou não? O que é entendido por medidas necessárias? Essa fica a principal questionamento, porque quando você chega no dia a dia lá na esfera trabalhista, o EPI, quais são os requisitos de eficácia do EPI?
A necessidade de utilização de um EPI em si já indica a fragilidade das técnicas de segurança do Até trabalho. porque esses próprios conceitos, na verdade, os advogados não estão tão familiarizados no dia a dia. Por exemplo, a situação de EPI, na situação de quantitativo, qualitativo, que lá começa pelo básico. De que Exatamente. necessariamente qualitativo, que a nocividade não precisa, né, de uma quantidade exata. No quantitativo já seria aplicado mais outra questão, abrindo, outra questão, exatamente. Outra questão de suma importância é: o EPI não elimina a insalubridade. EPI não elimina insalubridade no ambiente de trabalho. Ele cria apenas uma barreira entre os Só que daí no riscos e a próprio saúde do artigo trouxe trabalhador. algumas considerações diferenciadas, né? Exatamente. Porque no parágrafo 4º ali diz que elimina. Ele trouxe fala agora... ele traz uma questão que elimina. Mas hoje, na própria jurisprudência, ela já vem falando, e aí entra uma norma que eu falo igual, voltando aí, decreto não é lei, né? Sim, a gente vai ter que contrapor, né? Decreto não é lei, a gente vai ter que contrapor isso daí e balancear fazer a questão dos pesos e medidas, contrapesos, né? Verificando principalmente isso, porque já há um entendimento de que, na jurisprudência, que o EPI não elimina a insalubridade, ele cria uma barreira. A insalubridade está lá, eu crio apenas uma barreira entre a insalubridade e o trabalhador para que ele não seja atingido por aquele agente que supostamente ele causa danos à saúde do trabalhador. Eu criei ali uma barreira momentânea. Mas aí eu te pergunto, tudo isso tem que ser analisado, porque e quando ele tira, quando ele manuseia, quando ele vai em algum lugar. Quando está vencido, quando não tem a quantidade suficiente. Quando não tem a quantidade suficiente. Outra questão, esse EPI foi adquirido de um fornecedor idôneo? Foi realmente o CA dele está aprovado? Foi fornecido dentro do prazo de validade? Nós vamos ter que se apegar a esses detalhezinhos de agora para frente, principalmente, né? Exatamente. Aqui no escritório em si, quando eu entro com reclamações trabalhistas, eu já peço uma lista de documentos. Tá, virou, doutor Rafael, dá uma clicadinha ali na sua câmera. Deixa eu clicar aqui. Virou. Deu. Então, assim, eu já entro com uma lista de documentos que eu solicito, né? E esses documentos que são solicitados, em si, eu solicito, inclusive, a nota fiscal de compra desses EPIs, né? E é bem importante, né? Porque, na verdade, importante. É onde eu tenho um caso... vou provar. Exatamente. Eu tenho um caso agora recente em que eu pedi é um caso de insalubridade em que eu pedi as notas fiscais não foram juntadas ao processo e os EPIs lá são vencidos. Os EPIs que foram fornecidos a ele venceram em 2016 o CA dele. Agora, quando eu entrei com a inicial, eu já pedi a cópia da nota fiscal exatamente especificando para saber se eles tinham sido adquiridos e utilizado posterior. Porque se eu comprei de um lote anterior, eu posso fornecer posteriormente. Caso contrário, não. Vou fazer só uma parte aí, doutor Rafael, porque tem alguns colegas aqui que eu estou verificando, que são até alunos meus formados recentemente. Pessoal, esses pontos que nós estamos verificando e essas dicas que o doutor Rafael está passando, vocês têm que principalmente já peticionar. E esses pedidos seria importante que vocês fizessem já na petição inicial. Por quê? Na petição inicial. Porque quando dá contestação, se a empresa junta ou não junta esses documentos, vocês podem, inclusive, depois fazer essas alegações ou pedindo, se for o caso efetivo, ou se for conveniente para vocês, para causar preclusão também, porque, mencionar assim, a situação da preclusão exatamente, por causa depois de uma futura perícia, né? Sim. E assim, quando chegar eu sempre peço também para ser juntado o LTCAT, o PPRA, todos esses documentos, porque principalmente agora em época de pandemia, quem trabalha e milita aí sabe como que a indústria muitas vezes ela está com pouca produtividade. Quando você chegar no dia da perícia, muitas vezes o maquinário está todo parado, todo ocioso na linha de produção. E aí você vai ter um documento idôneo produzido contemporaneamente aos fatos, à época do trabalho realizado. Eu já tive casos no escritório onde a insalubridade ela foi constatada em duas questões. Primeiro, as medições foram realizadas, era questão de ruído, as medições foram realizadas e deu lá 68 decibel.
Só que no PPRA da empresa estava que ela estava exposta a 93. E o principal fator era, naquela linha de produção tinha lá 23 máquinas. E no momento da medição tinha sido demitido 17 pessoas. Então, das 23 máquinas que tinha naquela área, só estava funcionando 5. Então, assim, por óbvio que o nível de ruído diminuiu de forma drástica, né? Diminuiu significativamente. Desta forma, que é importante você estar solicitando isso. Porque quando vier lá, você vai ter uma medição já que você fala, olha, o ruído aqui é superior ao limite de tolerância. E aí você já vai partir para outra premissa, verificar se o EPI fornecido estava dentro do prazo de durabilidade, porque não basta fornecer. A NR6, ela vem trazendo que tem que comprar do fornecedor, como fala, aquele EPI que é regulado pelo Ministério do Trabalho, tem que trocar dentro do prazo de durabilidade. Outra coisa que você tem que ver também é que a portaria 452 do Ministério do Trabalho, ela fala especificamente uma parte sobre ruído. E nessa parte que ele fala de ruído, ela fala que todo o equipamento de proteção individual que é fornecido ao trabalhador, ele precisa vir com o prazo de durabilidade. Então, um foco principal que teve que ser olhado foi trocado o QX, 1º de janeiro, a durabilidade quanto? 30 dias. Então, em 1º de fevereiro, 5 de fevereiro, tem que ser trocado, porque já deu, né? Ele já perdeu a eficácia, ele já não tem mais, ele já não consegue criar essa barreira que existente entre a insalubridade e o trabalhador. Por isso que a gente vai ter que trabalhar bastante com o pedido dessas notas, que o doutor Rafael está mencionando, trabalha bastante com a validade necessariamente do EPI, a comprovação, porque o decreto ele influenciou nesse parágrafo 4º do 68 a situação da efetiva exposição, que será descaracterizada no caso de que eliminem a nocividade. Ele menciona ali bem no finalzinho do parágrafo 4º. Então, isso a gente vai ter que pegar bem em cima. Bem em cima. Outra questão que a gente tem que vir muito são duas coisas muito importantes, que há dois tipos de dúvidas com relação à eficácia do EPI, que é incerteza quanto à eficácia integral do equipamento e a incerteza quanto à eficácia específica do EPI fornecido ao segurado. Ou seja, o EPI era adequado, realmente foi aquele EPI. Era suficiente, né? Era suficiente, ele foi eficiente, não adianta eu estar exposto a um agente cancerígeno e eu fornecer, fala que o equipamento adequado é uma máscara. E eu fornecer uma máscara, aquela máscara de papel. Não dá, porque eu preciso fornecer uma máscara especial com aquele filtro. Se não tiver o filtro, especialmente aquele que é o filtro de, como que eles falam? Esqueci o nome. Que tem carvão, aquela parte técnica que tem um filtro de carvão. Se não for aquele EPI, não é eficiente. Outra questão principal, por exemplo, voltando, a LINAC ela foi criada basicamente porque houve uma série de visitas do Ministério Público do Trabalho a instalações de algumas petroquímicas, em especial Petrobras. E aí, o que tinha com relação a isso? Lá, eles constataram que, apesar de fornecido todos os equipamentos de proteção individual, aqueles agentes, benzeno, dentre outros, que eram reconhecidamente cancerígenos, mesmo assim, o EPI fornecido não era eficaz. Dali que nasceu a norma, por quê? Que não há EPI eficaz para a questão do agente reconhecidamente cancerígeno. Por mais que eu tenha um EPI, que eu diga que ele é eficaz, eu tenho a roupa, eu tenho a vestimenta adequada, eu uso a máscara, eu uso a luva, mesmo assim o trabalhador ainda está exposto. É como uma relação, por exemplo, como se fosse fazendo um paralelo com relação ao ruído. Por que não há com relação ao ruído? Com ruído, principalmente... Por quê? Porque o ruído ele não gera impacto apenas auditivos, ele gera impacto no corpo inteiro. Tanto, uma forma mais simples de você observar esses efeitos, é quando você tem um som alto, ou quando você vai mesmo numa linha de produção em uma fábrica, que está lá o maquinário funcionando e os vidros estão tremendo, tem sempre alguma coisa. Sim, é onde o senhor o trabalhador tinha feito, tem esse impacto. A caracterização da vibração, nesse caso também. Exatamente. Né? A vibração é outro fator de suma importância, que não é feita a prova de forma adequada, principalmente com motoristas, né? Motoristas, se você pegar aí na sua cidade ou em qualquer outra e você vê lá 200 laudos,
180 vai ter constando só ruído, algum produto químico, e não vem vibração, porque não estamos preparados a fazer essa prova. E se você, dependendo do tipo de caminhão, caçamba, máquina ou ônibus que ele está dirigindo, a vibração é acima dos limites de tolerância. Com relação já para aqui, para a nossa finalidade, até 8, acho que é 13/8/2013, a vibração era qualitativa, é qualquer tanto. Então, assim, é importante observar. Eu tenho até 2013 que se houver vibração de corpo inteiro, motoristas e outros, vibração, independe da quantidade, eu vou caracterizar aqui para fins de aposentadoria especial. A partir daquela data, sim, tem um limite. Mas aí eu te falo, eu requeri a prova da forma adequada? Por exemplo, a gente tem um caso, tivemos um caso aqui no escritório, eu acho que a gente teve uma pergunta aí, né? Não, uma Falando sobre consideração do Dr. eficácia. Dani. Dr. Daniel, Isso, Dr. Daniel. Entraria a a habitualidade e a habitualidade permanência nesse caso. aí a questão aí dos reconhecidamente cancerígenos com relação a falar de habitualidade e permanência, eu acho que a gente remeteria lá ao 278 da IN 77 para ver também se a produção daquele bem se é indissociável, né? A questão da indissociabilidade da produção. O 278 da IN 77, ele traz se para você verificar se houve, se a questão ali, se é indissociável ou não. Porque muitas vezes eu vou lá, o trabalhador, o que é habitual, o que é permanente? A questão da habitualidade e permanência, confundem-se muito a permanência com eu ficar lá 8 horas, né? Exposto àquele agente. Permanente depende muito, porque se eu analisar ali que é indissociável da produção daquele produto, já tem uma permanência. Eu vou produzir um produto químico, fabricar um produto, e aí a pergunta principal naquela produção daquele bem ou serviço, aquela substância química indissociável, ela está presente naquela produção? Se ela está presente ali, entendo eu que a principal distinção que o advogado tem que fazer é com relação a isso. Que o 278 ele traz aqui permanência, trabalho não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso, do contribuinte individual, cooperado ou agente nocivo, seja verificar principalmente isso, indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Uma das principais coisas que a gente tem que verificar é isso aqui, se é indissociável. Para impugnar, principalmente, o laudo depois, né? Para impugnar, exatamente, para verificar, ou se eu for para a junta de recurso, de repente, pedir uma perícia, pedir uma diligência na empresa para que constate isso, se é indissociável da produção. E quem vai responder isso? Esse é o principal elemento. Muitas vezes você não conseguiu fazer a prova, porque eu vou dizer que é indissociável, que entendo eu, meu entendimento, que boa parte disso quem tem que dizer é o próprio empregador. Se a produção. Mas o problema é que eles não querem se incriminar, né, doutor? Aí não vai rolar, né? Porque se o próprio técnico de segurança dele já não preenche o negócio correto, que seria obrigado a preencher, e às vezes nem assina, e a gente liga pedindo para eles assinarem, e eles dizem que não é o caso, e isso está previsto em lei, que eles têm que assinar, e não é muito incomum que isso aconteça, né? Exatamente. Exatamente, você não tem... E aí outra questão principal é que você está fazendo uma exigência que as empresas, por exemplo, lá mesmo no parágrafo 6º do artigo 68 do decreto 3.048, a nova redação, ela fala aqui que precisa as empresas, isso já tinha na legislação, né? Que é obrigatório manter atualizado. Mas a gente sabe que em muitos casos... tem as emissões também, né? Que seria 30 dias, que eles teriam que deixar o laudo à disposição do empregado, mas a gente sabe da dificuldade que a gente passa para conseguir essas coisas. A gente sabe da dificuldade que passa para conseguir esse laudo. A gente se utiliza do banco de dados aqui em Santa Catarina. Aí vocês têm, aqui nós não temos. O TRF4, ele mantém um banco de laudos, que eu acho que até é utilizado quase pelo Brasil todo, né? O nosso... Mas esse banco de laudos do TRF4, ele não foi feito pelo TRF. Na verdade, foi a nossa Comissão de Direito Previdenciário Estadual que montou um mutirão e catalogou esses laudos para fornecer. Foi um trabalho dos advogados. Então, assim, já é um trabalho um pouco diferenciado. Porque essa questão é o principal que eu venho falando, que a gente precisa sair do fazer tudo igual, tudo muito no automático.
De certa forma, a advocacia previdenciária agora ela se tornou uma questão que você precisa ser a cada dia mais especializado. Sim, sob Porque pena antes de você sofrer tinha. sanções até, porque você vai causar prejuízo Exatamente. financeiro para o seu Você vai cliente. causar, exatamente, você vai causar um prejuízo financeiro que ele é muito grande. Por quê? Por causa o benefício. Qual foi o melhor benefício que você requeriu? Realmente era aquele benefício adequado àquela pessoa? E E quando aí você você vai. pode causar esse prejuízo futuro, né? Aí E ele entrar até na pode questão da acionar, perda de uma chance. e ele pode te acionar Teoria da, judicialmente, né? a teoria da perda de uma chance, né? A pessoa Claro. perdeu a chance ali, deixou, perecer o direito. Apesar de que a gente tem o princípio da fungibilidade, por mais que não fosse requerido exatamente, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona na prática, né? Mas é agora também com a modificação do decreto, agora 3048, fica essa questão da fungibilidade, ficou bem difícil, né? Porque você tem alguns elementos aí agora. Ah, quando eu for fazer revisão, requerimento, se eu juntei o documento, só vai contar a partir de Sim, agora. A gente vão sabe que perder um isso é uma monte de questão, dinheiro agora. vai perder um monte de dinheiro. E aí essa questão é, vou para a via judicial, como que a jurisprudência vai se orientar nesse sentido? Porque a gente tem dois elementos, muitos casos. A gente tem, inclusive, os casos em que, se você for lá, o juiz praticamente ele está vestido dizendo pró-INSS, né? Pró-INSS. Concordo. Não, e é Ele interessante mencionar nessa modificação do decreto, para o pessoal ficar, eu não sei se todos, né, que estão aqui conosco, mais coraçõezinhos, porque são informações bem importantes, pessoal. Que estão aqui conosco se atentaram a esse detalhe, mas durante o processo administrativo e até mesmo em grau de recurso no INSS, nós poderíamos juntar a qualquer momento esses documentos. Novos documentos. E essa necessariamente data não teria retroação, a gente ganharia o pedido desde o início do requerimento. Só que o que acontece agora? Com essa modificação que foi trazida pelo decreto, se nós juntarmos isso posteriormente, e claro que aqui nós estamos fazendo alguma consideração, se existia a possibilidade realmente de juntar, se nós já não havíamos mencionado que nós gostaríamos de ter juntado, mas fizemos prova lá que a empresa não nos forneceu o documento, porque também tem esses detalhes, né, que a gente deve trabalhar em cima a partir de agora. Mas se porventura for o caso mesmo de um esquecimento, que não foi juntado, que não der para tentar argumentar outras situações, talvez, porque a gente sabe que o INSS não é tão célere assim, né? Então a gente passa às vezes um ano esperando que seja em deferimento para depois fazer o recurso e tudo mais, mas a gente perde todo esse período de benefício. Então são situações pontuais que de agora para frente a gente tem que ter um pouco mais cuidado à medida que tiver essa chance. Por que eu digo da chance? Porque às vezes esse cliente também nos procura só na fase recursal, o que acaba inviabilizando um pouquinho essa situação, mas a gente tenta, na medida do possível, resgatar, né? Sim, aí a gente vai ter aquele principal problema que muitas vezes o cliente te procurou, você fala, olha, aqui você tem 30 anos, você tem 20 anos, 15 anos de insalubre que dava para converter em especial, mas não foi juntado o PPP, não foi juntado o laudo, não foi feito nenhum tipo de requerimento. Né? Se for um requerimento por enquadramento, por categoria econômica, função, você poderia até colocar ali a questão da fugibilidade, que o INSS deveria reconhecer de ofício, seria até uma saída, mas nesses outros casos você fica engessado, né? Não, aí é quase mais fácil. Você vai ter que juntar um documento novo. E protocolar novamente, utilizando a situação de não fazer coisa julgada, pelo menos, né? Pelo menos, né? E aí, outra questão também de suma importância é a questão da relativização da coisa julgada, né? Mas com relação a isso, o que eu falo é o seguinte, a questão principalmente dos produtos químicos, porque muitos produtos não são reconhecidamente cancerígenos, mas mesmo assim, se fizer a prova da forma adequada, vai estar lá um produto que não foi fornecido o EPI adequado para ele. Então, é um produto que muitas vezes vai constar ali que é qualitativo e vai, mesmo assim, não foi fornecido o EPI, e pronto, você vai conseguir ali a caracterização da insalubridade. Outra coisa que os advogados têm que olharem é para os decretos, o 83080, o outro decreto, também que já foi revogado, lá de 64, só que os produtos que estavam lá, que a maioria, que eram... Temos aquela situação até 95, né? Que daí, por exatamente, enquadramento por categoria, por exemplo, categoria econômica, ser mas assim, você tem lá as questões, por exemplo, de determinado produto químico,
que estava lá e ele era qualitativo. Ele não deixou de ser qualitativo. Essa é a principal questão. As pessoas muitas vezes falam, olha, mas o decreto não funciona mais. Alto lá. Eu não preciso, eu não vou enquadrar pela função. Mas o produto continua lá, continua na legislação. Se não houve uma outra legislação, ele continua como insalubre. Agora eu vou precisar juntar o PPP dizendo que ele estava exposto. E aí vem a questão que até foi comentada ali. Era habitual, era permanente, não era habitual e permanente. Aí já cabe a expertise do causídico ali na hora do requerimento, ponderar essas questões. Se era ou se não era, se era indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Mas aí já é outra seara. Mas ele continua lá, ele continua insalubre, ele continua qualitativo e eu preciso pontuar, olha, já tinha lá no anexo X e hoje esse trabalhador, que a gente tem casos de trabalhadores que estão na mesma linha de produção, na mesma empresa. Ou, por exemplo, um exemplo típico, trabalha na metalúrgica como torneiro mecânico. Ele saindo de uma empresa, a probabilidade que na outra tenha a mesma coisa, o ruído, os fumos metálicos. Quem trabalha na indústria aí, na região da doutora aí, de tecelagem, na indústria aí de... Qual que é outra indústria forte aí, doutora? Plástico, também a metalurgia também, que é forte. A indústria também, plástica. E a já mineração. visitou? Já visitou as indústrias plásticas, doutora? Já visitei bastante. Temos mineração aqui também, bastante. Mineração. Os mineradores seus aí agora vão aposentar com 60%, né? Essa é um bem crime, complicado. doutora. Por isso que a gente está utilizando. É um crime. Sim, também considero. Por isso que a gente está utilizando essas legislações e está alertando os profissionais. Por quê? Porque esses enquadramentos nesses decretos que o doutor está mencionando, o doutor Rafael, na verdade, de agora para frente, pode ser que eles tenham que ser considerados de uma forma diferenciada. Mas naquele momento da prestação de serviço, eles estavam em plena validade. Então, eles têm que ser considerados, nem que seja naqueles períodos respectivos. Exatamente. Né? Exatamente. Outra questão a ser ponderada é isso. O advogado ele tem que fazer, é igual, por exemplo, uma questão clássica de ruído. Até 97, 80, de 97 a 2004, 90, de 94 para frente, 85. Verificar, por exemplo, aqui hoje, o INSS, se você for protocolar lá e vier, ele vai dizer, olha, era cancerígeno e o EPI era eficiente. Não, já que pelo menos isso, naquele período até a entrada do decreto, tem que ser reconhecido dessa forma. Porque se você não tem o melhor dos dois mundos, pelo menos você tem um por enquanto, que talvez já seja o suficiente. Porque em muitos casos, mesmo com tudo isso, o trabalhador já consegue o tempo necessário para uma pontuação, que você não precisa arrastar isso por um século, né? Só aquele período já seria o suficiente para você conseguir o melhor direito que ele teria direito, conseguir uma aposentadoria integral, ou, né? Caso contrário, não, vou até o fim. E aí, a questão principal da prova. Por exemplo, a doutora que já visitou as indústrias químicas, geralmente quando você entra numa empresa dessa, é tudo muito cheiroso, né, doutora? Você sente já o cheiro de plástico, né? No dia da perícia, eles dão uma organizada. Mas mesmo assim você sente o cheiro. Sim, você entra lá e sente o cheiro. E aí o principal elemento disso que eu falo é como fazer essa prova. A prova tem que ser feita, você tem que fazer o requerimento para que seja feita a coleta do ar para ver essa prova. Porque a absorção é por meio de inalação, é pelas vias aéreas. E aí você chega lá e vai acompanhar a perícia e lhe fornecer o quê? Um capacete talvez e um fone de ouvido, nada mais. Em alguns casos uma máscara descartável aí que um pouquinho mais pior do que essas que a gente usa aí no dia a dia do Covid na rua de pano. Aqui tem um colega mencionando que o torneiro mecânico tem enquadramento por categoria. Tem, o torneiro mecânico tem enquadramento por categoria, mas aí a legislação vai até a questão do torneiro mecânico. Agora, doutora, você tem que vir a questão... Eu recomendo aí duas obras que devem os colegas ler, que são duas obras bem técnicas, que seriam ambas do Tufi. Uma é a obra que é Insalubridade e Periculosidade, Aspectos Técnicos e Práticos. Essa é uma obra que eu já li e estou relendo. Por recomendação do senhor, eu cheguei a comprar esse livro que eu achei bem interessante. Deixa eu pegar um já leu? aqui. Já leu? Vamos ver. Eu peguei Manual aqui. de Prática e Higiene Ocupacional. Pessoal, esse livro que eu comprei. Esse livro que o doutor está mencionando, ele é um livro de engenheiro, tá? Ele não é um livro de engenheiro, não é um livro... não é um livro jurídico, por isso que... Livro jurídico, mas o que eu falo é o seguinte...
Lá no livro, por que que esse livro é importante? Como eu vou requerer a prova? E lá ele está dizendo como que você vai fazer a prova. Então já coloca, você sabe que tem produto químico, já coloca lá, eu quero 264 do CP, 464 do CPC, prova específica. Quero que a prova seja feita com a utilização de tal equipamento, de acordo com a NRX. E esses livros, eles nos ajudam a isso. Preciso ler, mas eu preciso ter esse livro, essa obra, para consulta no dia a dia. Vou verificar, vou ver qual que é a técnica, qual que é a forma de produzir essa prova e vou fazer o requerimento. De suma importância, ele muda, vai mudar a sua Não, e vida, você vai gastar principalmente R$ 200, vai ganhar 1 milhão. para poder fazer a fundamentação nas petições, né, doutor? Exatamente, se você não tiver, você não vai fazer e o perito vai lá e vai te triturar, porque você não sabe o que ele está falando. No momento que você vem e fala, eu quero a prova desta forma, pronto. Outra questão que é de suma importância que você já tem que pedir, que eu falei, juntar o LTCAT e o PPRA. Até porque, por exemplo, muitas das perícias, quando eu vou, se deixar, eu já, lógico, você vai ter acesso para aquisitação e você vai ter lá o LTCAT e o PPRA, você sabe, você vai ter o mapa da empresa. No dia da perícia, você não tem assistente técnico, mas você sabe onde é que está o depósito de gás, você sabe onde é que está o depósito de produto químico, você sabe onde está tudo, porque lá vem especificando, vem falando de rota de fuga, vem falando do plano, vem falando qual EPI é recomendado. E aí você já vai verificar se realmente aquele EPI foi fornecido. Ah, eles falam que o EPI recomendado é o X. Está lá no LTCAT. Você já vai saber quesitar e perguntar, foi entregue? Você já tem a ficha, vai vir a ficha, porque você solicitou antes. A ficha de entrega de EPI, você já sabe que não foi fornecido, não há provas. Não há provas do fornecimento. Então não precisa dizer que é eficaz. Mencionar, doutor, porque a gente está aqui com. A gente se empolga a falar, eu dei uma olhadinha agora, a gente está com. Falta pouco tempo, né? Só. Com relação à solicitação, né, porque alguns colegas também talvez não tenham essa especificação, e o senhor comentou em outro momento com relação a essa solicitação da X-Trabalho, que tem uma certidão específica que é possível pedir, né? Outra questão que pode ser feita aí, lógico, você pode entrar com ação aí para retificação do PPP em si, uma ação declaratória, não vai ter prazo. Há uns colegas também fazendo ação autônoma, né, direto na Justiça Federal. Confesso que eu nunca fiz essa ação autônoma de produção de prova lá na Justiça Federal para fins previdenciários. Mas é uma vertente fazer, bem. Na minha região. Aí é bem comum. Aqui a gente nunca fez. Já fizemos Federal, mais a questão. Já. Exatamente. A gente só fez aqui a questão mais direto na esfera trabalhista. Mas aqui, para aí já é mais comum, né? Esse mais tipo comum, de... já tem reconhecimento, já tem jurisprudência, inclusive, nesse sentido aqui nesse sentido, em Santa né? Catarina. No TRF4, no caso. Exatamente. Mas aí outras questões que tem é buscar, por exemplo, aí você tem um banco de laudo. Aqui eu faço muita questão de buscar laudos, pedir certidões de reclamações trabalhistas e verificar se houve lá perícias, laudos, PPP, LTCAT. Ele não é totalmente muitas completo, vezes então ele não é, muitas vezes você precisa buscar um laudo ou até mesmo, por exemplo, um PPRA, um LTCAT que foi juntado em algum laudo desse, né? Outra questão de suma importância que eu falo de pedir essa lista de documentos é que eu já tive casos no escritório onde eu pedi, por exemplo, eu sempre peço, isso independe de ser qual tipo de ação, eu sempre peço que venha todos os exames periódicos do trabalhador. E aí eu tive um caso que... bem importante. Um caso que aqui no escritório em que eu pedi era uma questão que tinham tido um acidente de trabalho, tinha quebrado o tornozelo. E eu entrei e pedi todos os exames. Quando veio, descobri que ele estava surdo dos dois lados. Porque daí a empresa tem que fazer isso periódico e... Exatamente. Exatamente. Ele me trouxe e aí a principal... 6 meses de audiometria. Ainda exatamente. não chegou, porque a gente sabe que se for só e aí, ouvido, nesse tem que caso, chegar no 70% ali, né? No 70%. Mas aí a principal questão... Exatamente. Mas a principal questão é que geralmente vai dar nos dois. E aí outra questão que é interessante é... um moço aqui que um lado tá médio, né? É que ele ficava com o outro... Né? Mas tem um outro lado que já tá quase na severa. Aí, na severa, exatamente. Que se pelo menos uma das ações, né, tiver nessa situação da severa, exatamente. A gente pode fazer o requerimento. Aí eu disse pro pessoal daqui do escritório, como de 6 meses está aumentando e a gente acompanhou os laudos deles, né? Vamos esperar mais 6 meses que vai alcançar a severa e vai dar tudo certo na jurisprudência.
Pecado. Olha, e aí quando a empresa juntou os laudos que eu fiz o pedido, muitas empresas já sabem, dão uma olhada e não juntam, mas você tem que insistir. Quando veio lá o exame dele de 3 anos atrás e ele estava quando ele entrou na empresa, a audiometria perfeita. E agora ele estava lá com 60% em um e 55% no outro. Então, assim, você já constata que houve ali ó, praticamente severa, né? Mas, assim, para 3 anos é muita coisa. Muita coisa. Não forneceu EPI adequado, não fiscalizou o uso, uma série de consequências aí para o empregador, né? Então, essas questões a serem ponderadas, né? Que a gente tem que ver no dia a dia. Tá bom? O nosso Sim, tempo já está sim. quase acabando, né? Já falta 4 minutos. Eu não sei se o doutor quer fazer alguma consideração pontual, porque já Não, estamos quase. a questão, a gente tem vários temas aí, mas a questão específica era entrando na questão do prática. E a questão prática que eu falo é a questão de como fazer essa produção de provas. Eu sugeri essas obras aí exatamente para você ver. Eu Muito sempre peço importante. Por eu indicação do sempre doutor Rafael, eu é, comprei todas elas. E eu acho que pode eu vou estar comprar. com 5, 6 livros até, porque ele tem um de cada tipo, né? Um de poeira, um de Tem, ruído, tem, de tem, tem, tem um de vibração. ruído, um de vibração, Eu e é muito sei, eu tenho importante todos porque se agora. Eu você comprei, fizer, achei bem importante. se você fizer a prova da forma correta, a probabilidade é gigante de você ganhar, porque você pediu a prova correta. Se você ligar lá, por exemplo, a questão de vibração, praticamente certo que vai dar na maioria das vezes. Se não, pelo menos para um período, você vai conseguir ali enquadrar aquele período como especial. Outra questão importante dos aspectos práticos aí das provas, você vai verificar, porque lá vai indicar qual NHO é utilizada. Eu sempre peço nos meus quesitos, até na inicial, por exemplo, com relação ao ruído, lá na trabalhista que seja utilizada a NH01. Eu sempre peço porque a NH01 é melhor do que a NR15. Só que lá na Justiça do Trabalho, não. Lá na Justiça do Trabalho eles querem utilizar a NR15. É, Mas via de regra é só o que falam, né? eu sempre peço isso, eu sempre peço que seja utilizado ali. Aqui tem uma cancerígenos, quem fez essa pergunta? Pergunto, com base no artigo É que a gente já 68 respondeu essa do pergunta decreto, a dele nova já mais no redação, meio da diante da live. nova O senhor leu, redação, inclusive, precisa... o. Pessoal, essa é do parágrafo 4 da do modificação do parágrafo decreto. 4º. Pessoal, essa live vai ficar salva, tá? No meu Sim, feed. Vai ficar salva também no meu canal do YouTube, tá? Então eu legal. vou compartilhar também com o Dr. Rafael depois que eu postar no canal do YouTube, se ele quiser copiar também no feed. Sim, sim. Mas de qualquer forma, não se preocupem. E essa pergunta, depois o senhor verifica ali, é benefícios, né? Que já está respondida, inclusive ela tem uma resposta bem longa, inclusive, com relação à especificidade. O Dr. Rafael chegou a ler, inclusive, o antigo, o novo, O... tá? Exatamente, eu li o antigo, o novo, e eu falei principalmente da questão aí que você tem que analisar se a questão da eficiência, eficácia, quando que dá ou não, e como dica, dá uma lida no acórdão do tema 213 da TNU, que ele vem Isso, bem é que o senhor falando havia comentado, né? especificamente. Que vai ajudar na argumentação agora. Exatamente. O acórdão do tema 213 da TNU, ele é muito bom porque ele vem falando bastante dessa questão de como você fazer essa argumentação. Ele especifica quando que há essa divergência, por que há essa divergência. Ele fala que não há EPI, não há EPI eficiente, que o EPI simplesmente cria uma barreira entre o trabalhador e o agente insalubre, mas que a insalubridade ele não tem, o EPI não neutraliza a insalubridade. Ele simplesmente cria essa barreira entre um e outro ali, mas continua existente a E insalubridade e essa a barreira certidão das protetora. ações trabalhistas também, né, doutor? Que é interessante A que quando não certidão das conseguir ações... os laudos, né, que o senhor me disse que Exatamente. com frequência o senhor A, costuma a utilizar. certidão de ações trabalhistas para verificar se lá houve laudos, se houve, e aí vai criando também aqui para gente muitas vezes esse banco de laudos, né, para você ter alguns laudos com relação a isso. Mas o principal obstáculo que a gente encontra é que muitas vezes você encontra lá que foi realizada a perícia e aí você vai verificar que aquela perícia poderia ter sido feita de uma forma diferente, mas o colega não fez a quesitação, não que ele não pecou, mas ele não fez a quesitação pedindo, por exemplo, uma prova específica com relação, por exemplo, a esse livro mesmo aqui que a gente fala, que é um livro de engenheiro e segurança do trabalho. Ele não tem aquela especificação. Eu, no meu caso, que eu já solicito com esse viés focado ali nas normas técnicas, é um pouco diferente, porque depois disso, que a prova foi produzida, se ela for produzida da forma adequada,
dificilmente o perito vai fugir muito das suas perguntas, Vou né? interromper o doutor Rafael, a explicação está brilhante, mas faltam 40 segundos. Então, eu vou agradecer a presença do doutor Rafael, ele ter aceito o meu convite de conversarmos sobre um tema extremamente complexo, como é esse tema, né? E vamos ter novidades ainda no mês de agosto, vocês acompanhem, que nós vamos conversar também com o doutor Rafael no mês de agosto. Acompanhe aí que a partir da semana que vem eu vou estar publicando, tá? Obrigado, Muito obrigado, doutor obrigado Rafael. pela Você tem 17 segundos para se despedir. obrigado pela participação. Se a gente não conseguiu resolver todas as